Este é o Poder Entrevista. Eu sou Guilherme Valtenberg e vou entrevistar a deputada federal Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal. Paula tem 49 anos, está em seu primeiro mandato e participa das bancadas feminina, da agropecuária e do Brasil Competitivo. Atua em defesa da infância, da educação e do empreendedorismo. Deputada, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a oportunidade, fico muito honrada de estar aqui num jornal sério e num site que está fazendo a revolução aqui no Distrito Federal e no Brasil. E agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 30 de junho de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Deputada, eu começo perguntando, um dos focos do seu mandato é na simplificação tributária. Há anos a gente vê projetos e mais projetos de simplificação, de reforma tributária, e eles nunca andam. Como vencer esse problema politicamente? Esse é um dado importante, é um anseio de toda a sociedade, né, que a gente tenha mais segurança jurídica, simplificação e transparência. Isso, para que a gente possa atrair mais investimento, é fundamental. Eu estou com uma esperança, né, nós estivemos agora nesses 3 anos de mandato tendo aí 2 comissões relativas à reforma tributária, não se avançou muito, porque nós temos aí segmentos do setor produtivo com medo de perder uma fatia do mercado em isenção, e isso a reforma tributária realmente vai trazer para a transparência a forma igualitária de fazer cobrar o tributo. Mas estou com essa esperança de um projeto que foi protocolado pelo deputado Infraim Filho, que é o PLP 178. Ele não trata da alíquota, mas ele trata sim da simplificação e da desburocratização, que isso é fundamental. Hoje no Brasil, das obrigações acessórias, se gasta mais de 154 bilhões de reais anuais. As empresas pagam exatamente para fazer essa demonstração para a Receita Federal. E esse projeto, ele visa fazer uma nota fiscal única junto com o Conselho e trará uma transparência e economizará essa quantidade de dinheiro. Então vai surgir a oportunidade do reinvestimento dessas empresas. Então a gente diz o seguinte, que essa já é uma pequena reforma tributária que essa legislatura vai oferecer para a sociedade. E uma das piadas que se faz aí no setor produtivo é de que o custo Brasil existe da porta da empresa para fora, da porta da empresa para frente. Dizem eles que as coisas estão razoavelmente bem resolvidas, não é? Eu acho que o custo Brasil é muito alto, principalmente para o iniciante, o empreendedor inicial. O empreendedor ele já começa pagando o imposto. Isso é algo que faz com que muitos desistam no meio do caminho. Eu, como mulher, eu sou uma grande defensora do empreendedorismo feminino e a gente percebe que o acesso ao crédito é muito difícil para nós mulheres, principalmente um acesso ao crédito mais robusto. Então eu vejo que o ambiente empreendedor no Brasil ainda é para poucos. E quando a gente fala poucos, são grandes empresários. E os pequenos, que é a grande massa, 80% da nossa contribuição tributária, ela vem do pequeno empresário, do microempresário. Eles não têm essa segurança jurídica e muito menos, eles têm um investimento muito alto para que a gente paguem mais imposto. Por quê? Porque quem tem essa gordura a mais, ela está lá no Congresso Nacional, muitas das vezes fazendo lobby, pressão para os parlamentares, para que isso facilite para eles. Então nós precisamos trazer uma reforma tributária urgentemente para o custo Brasil. E essa insegurança, ela é um custo muito alto para o Brasil, jurídica. Então por isso que nós precisamos. Essa legislatura eu não acredito que isso aconteça, e já estamos aí no ano eleitoral e já estamos aqui no final, mas eu acredito que a próxima legislatura terá essa responsabilidade e essa entrega para a sociedade no primeiro ano, entregar a reforma tributária. A senhora falou sobre insegurança jurídica e recentemente o Congresso aprovou o limite de 17% na cobrança de ICMS sobre combustíveis, gás, telecomunicação e serviço de transportes. No entanto, até agora só 2 estados, São Paulo e Goiás, já acataram essa nova lei. Outros 12 estados entraram no STF contra a nova lei.
Isso gera mais insegurança jurídica, como a senhora mencionou. Como romper esse ciclo? Eu vejo que essa situação, e aqui eu como moradora do Distrito Federal, uma parlamentar do Distrito Federal, eu vejo que além dessa insegurança jurídica, falta empatia mesmo da classe política para ver o que está acontecendo. Porque quando a gente fala dessa questão da isenção, nós estamos falando daquela pequena pessoa que muitas das vezes não tem nem botijão de gás para comprar. E isso é um mercado que ele é correlato. Ali vai se gerando pequenos comércios, ali você vai começando a gerar economia naquele local, naquela cidade, aqui nas regiões administrativas. Então, eu vejo que essa questão tem sim uma insegurança jurídica, mas tem principalmente a falta de empatia dos governadores em relação à população. Uhum. Inclusive o governador do Distrito Federal. O governo do Distrito Federal, ele foi uma das pessoas que assinaram aí para que pudesse recuperar ou não dar essa isenção para os nossos contribuintes aqui do Distrito Federal. Aproveitando que a gente já está no tema, qual que é a tua opinião a respeito do governador Ibanez Rocha, aqui do Distrito Federal? Olha, eu vejo que ele tinha nós todos, né, brasileiros, quando eu entrei na política com essa perspectiva de uma nova política, uma política de pessoas que saíram da sociedade com a indignação e querendo mudar, trazer um Brasil mais transparente, um Brasil que tenha realmente responsabilidade com o contribuinte, porque nós aqui pagamos um imposto muito alto e eu não digo que eu sou oposição a ninguém, né? Eu não sou oposição a ninguém, mas eu sou oposição a coisas erradas. E infelizmente aqui nesse governo do Distrito Federal nós temos várias investigações, várias secretarias assim investigadas, a cúpula da Secretaria de Saúde no auge da pandemia, ela foi totalmente presa. Hoje tem investigação que a gente ainda fica sabendo. Então assim, é muito triste de a gente ver uma nova política ter despertado o esperançar da população e ser tão decepcionante quanto está sendo o governo do Distrito Federal. Nós temos várias pessoas passando fome, a saúde está muito delicada. Você vai para os postos de saúde, não tem nem reagente para se você diagnosticar uma dengue. Então, essas coisas eu não consigo entender como uma pessoa que se propõe a vir a uma vida pública deixar a população tão à mercê e tão vulnerável como estamos aqui no Distrito Federal. Aparentemente, a nova política envelheceu rápido, né? É triste de ver, né? Um pouco. Muito decepcionante. E falando ainda sobre nova política, uma das consequências desse sentimento que a senhora mencionou, que inclusive disse que te trouxe para a política, né? Esse sentimento de mudança que tomou conta das eleições de 2018 elegeu o presidente Jair Bolsonaro. E um dos focos do atual governo e da atual legislatura foi tentar melhorar a competitividade do Brasil. No entanto, no último ranking IMD, divulgado há 10 dias aproximadamente, o Brasil caiu 2 posições. Hoje é o 59º de 63 países, pior ambiente para se fazer negócios. Onde é que o atual governo errou nesse sentido, da competitividade? Eu vejo o seguinte, nós temos, quando a gente fala de segurança jurídica e principalmente competitividade, nós temos aqui uma legislação muito burocrática, né? Ainda com muita burocracia. O governo acertou quando ele colocou a medida provisória, que é da liberdade econômica, que fez um avanço, principalmente nas microempresas, mas nós tivemos um momento de pandemia e que houve realmente uma retração do mercado. Teve programas que foram aprovados pela Câmara e pelo Senado Federal, o PRONAMP, que auxiliou a dar um fôlego, mas hoje o que nós estamos precisando é um parlamento, por isso que esse ano eleitoral é um ano eleitoral que nós precisamos ter consciência em quem vamos votar para deputados federais e ao Senado. Nós precisamos fazer com que um parlamento seja um parlamento que acredite no empreendedorismo. O Brasil, e eu tenho isso como um dos pilares centrais do meu mandato, eu tenho 3 grandes pilares do meu mandato, mas esse é o pilar central do empreendedorismo. Por quê? Porque nós precisamos dar para a população a oportunidade de ter uma autonomia financeira. A partir da população tendo essa autonomia financeira, sem se necessitar de um assistencialismo ou mesmo de uma indicação política, nós vamos ter um povo com muito mais democracia, um povo com muito mais liberdade e um povo que será fiscalizador. Porque um povo que tem essa liberdade, ele não vai aceitar nenhum tipo de corrupção. E nós temos esse combate à corrupção muito forte aqui no país. Infelizmente, existe
ainda, e nós precisamos mostrar que é possível fazer a boa política com seriedade, com responsabilidade e com transparência. Falando agora sobre a harmonia entre poderes, recentemente a senhora defendeu aquela PEC que transforma a Câmara dos Deputados numa espécie de Câmara Revisora de decisões não unânimes do STF. Por que a senhora defende essa PEC do Domingo Sávio? Eu defendi, e no dia que eu defendi, eu falei que nós tínhamos que avançar, inclusive, mais. Nós temos que avançar, primeiramente, no Fórum Privilegiado. É uma PEC que já saiu do Senado Federal, me parece que ela já tem quase 4 anos, vai se completar 4 anos que ela já saiu do Senado Federal, está pronta para a pauta lá no plenário da Câmara Federal. Nós não podemos aceitar que nós temos mais de 52 mil pessoas com fórum privilegiados. Nós precisamos fazer com que isso acabe. Nós não podemos aceitar que um poder judiciário, que ele não é um poder que foi eleito pela população, ele possa ficar no STF, por exemplo, mais de 30 anos. A gente precisa ter um mandato para esses ministros do STF, para que eles possam acompanhar e que eles possam também exercitar as leis que eles estão fazendo. E hoje, infelizmente, eu acho que existe um conflito de interesses. Muitas das vezes o legislativo tenta entrar no judiciário, o judiciário entra no legislativo, o executivo. Hoje, por exemplo, nós estamos aí para aprovação do orçamento e existe uma proposta que é o quê? É que as emendas, a RP9, que é a emendas secretas, elas possam ser orçamento impositivo. Nós não podemos dar para o legislativo um poder que é do executivo. Então, nós precisamos fazer com que esses poderes sejam independentes e harmônicos. E é por isso que eu defendo a questão da PEC do deputado Domingo Sávio, por essas questões. Então, acho que a gente tem que avançar mais. Além dessa casa revisora, que tem todo um critério para que seja feito, nós temos que tirar o fórum privilegiado e dar mandato para os ministros do STF. Só para ver se eu entendi, a senhora é contra, então, as emendas RP9? Que Sou contra as emendas RP9 porque não traz transparência. As emendas, é importante dizer que o dinheiro ele não é ilícito, ele é de uma forma que é para a população. Quando ele é feito republicanamente e quando ele tem um caminho com total transparência, ele chega numa população e isso que é importante. O dinheiro da população tem que chegar à população. A situação é quando a gente não sabe o caminho que ele percorre e, principalmente, quando a gente tem um desvirtuamento entre os parlamentares. Por exemplo, aqui no Distrito Federal tem parlamentares que tiveram 300 milhões e tem parlamentares que não tiveram nada. Isso não é uma situação justa com os parlamentares. Então, o que a gente precisa trazer é transparência e mostrar quais são os critérios de prioridade. Nós não podemos fazer com que essas emendas elas sejam feitas para currais eleitorais. A senhora recebeu alguma emenda RP9? Recebi R$1 milhão de reais e que a gente destinou para o Ministério do Desenvolvimento, eu acredito. E quem recebeu 300 milhões? Eu acho que a população tem condições de ver. Perfeito. Quem é o seu candidato a presidente ou candidata nesse ano? O meu candidato a presidente da República ou a presidenta da República, no nosso caso, Cidadania hoje está apoiando a senadora Simone Tebet. Eu me sinto muito honrada como mulher, como mãe. Eu acredito que uma voz feminina, ela vem fazer a diferença no nosso país. Agora, o mais importante é que nós tenhamos um candidato que seja um candidato pacificador. Um candidato que tenha a condição de pacificar o nosso Brasil. Nós não podemos estar em polarizações. Nós precisamos entender que a nossa população está passando fome. Nós temos que entender que as nossas crianças deixaram de ser alfabetizadas. O Brasil foi o lugar que mais deixou as crianças fora da sala de aula. Foram 2 anos, a média mundial são 20 semanas. Então, nós precisamos olhar com muito carinho o nosso Brasil e não é só simplesmente a gente olhar aqui eu falo do Distrito Federal, a gente vê o plano piloto muitas das vezes muito bonito. Nós temos que olhar as regiões administrativas que ali tem pessoas que estão passando fome, que as crianças não estão tendo acesso às escolas, não têm acesso à creche e principalmente o emprego. Mas Simone Tebet hoje em dia ela oscila na casa dos 2% das intenções de voto. No eventual segundo turno, que ao que tudo indica vai ser entre Lula e Bolsonaro, quem que a senhora apoiaria? Eu tenho a convicção que eu não votaria no Lula,
porque eu fiz parte, fui vice-presidente da CPI do BNDES e lá eu tive a oportunidade, e eu digo que foi uma oportunidade, mas infelizmente eu ouvi do Antônio Palocci, do Guido Mantega, de outras pessoas, como foi o esquema de corrupção. Eu não aceito corrupção. Eu acho que a corrupção ela mata sonho, ela mata liberdade, ela mata oportunidade e ela mata mesmo. Então, hoje o governo do PT não é uma opção para mim de maneira nenhuma, mas eu acredito que as pessoas, a campanha efetivamente não começou, eu acredito que nós poderemos ter uma alternativa que pacifique o Brasil e que possa cuidar do Brasil com muita responsabilidade. Falando sobre corrupção, o atual governo teve recentemente uma crise no Ministério da Educação, na qual pastores supostamente detinham ali acesso a parte do orçamento e vendiam liberações no orçamento em troca de propinas. Esse escândalo acaba com o discurso de que não há corrupção nesse governo, deputada? Eu vejo o seguinte, que nós temos que fazer qualquer tipo de quando é necessário fazer uma investigação, temos que fazer. Eu sou a favor das investigações, inclusive é uma das grandes funções legislativas, que eu acho que a gente tem que resgatar essa autonomia do deputado e do legislador, do deputado estadual, distrital ou, no caso, o senador. Então, hoje, nós precisamos fazer uma investigação séria, como a gente pode permitir a corrupção e principalmente num ministério tão fundamental para todos nós, que é a da educação. Então, eu não sou uma defensora de nomes, eu sou uma defensora de princípios. E aqui os meus princípios e minha defesa sempre será em prol do povo brasileiro e do povo brasiliense. Então, neste caso, eu penso que, eu não estou aqui para julgar, eu não vi quais são as provas que a polícia tem, mas que investigue e que mostre isso com muita responsabilidade para a sociedade. A senhora falou sobre o papel de investigação do Legislativo, então a senhora é favorável à CPI do MEC? Sou favorável a qualquer tipo de CPI com seriedade. O instrumento da CPI é algo muito importante. Eu participei da CPI do BNDES e naquele momento, quando existe seriedade, compromisso verdadeiro do parlamentar com a sociedade, a CPI é um grande instrumento da sociedade para mostrar o que aconteceu. Isso é uma função básica de um legislador. Então, nós precisamos ter essas investigações e correndo com muita seriedade. O que a gente vê anos passados é, muitas das vezes, parlamentares usando o instrumento de CPI para pressionar, às vezes, empresários. Isso nós não podemos permitir. E uma outra coisa é usar uma investigação, como a gente diz aqui, do Ministério da Educação, um ministério extremamente importante para todos nós brasileiros, porque aqui fala do futuro, do desenvolvimento, fala da ciência, nós usarmos como palanque eleitoral. Isso eu sou contra. Eu sou a favor de uma investigação séria e que essa investigação séria não tenha passado a mão na cabeça de ninguém. O que tiver que ser certo, certo, errado, é errado. Ainda sobre as polêmicas recentes, no caso, a crise recente que levou à queda do presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Ele foi acusado de assediar mulheres no ambiente de trabalho. Como a senhora viu essas acusações e os áudios que saíram sobre o comportamento dele? Eu vejo o seguinte, que primeiro a gente tem que ter um ambiente de trabalho que a gente tenha sempre uma harmonia. É lógico que muitas das vezes um chefe ou uma chefe pode ter alguma situação, mas nós precisamos respeitar. E eu, como mulher, eu sou uma grande defensora de que nós, mulheres, possamos estar no mercado de trabalho com tranquilidade. Nós não podemos aceitar de maneira nenhuma, e como eu disse aqui, eu não defendo nomes, eu defendo realmente princípios, de maneira nenhuma, uma pressão a qualquer tipo de pessoa e principalmente nós mulheres. O seu marido, Luiz Felipe Belmonte, ele foi vice-presidente, foi um dos financiadores do Aliança pelo Brasil, o partido que o presidente Jair Bolsonaro tentou criar e que acabou não indo adiante. A senhora se sente próxima ao presidente Jair Bolsonaro? Eu acredito que eu defendo alguns princípios que o presidente defende. Eu sou uma grande defensora da família, eu sou uma grande defensora de que a gente não sexualize as nossas crianças, eu sou uma grande defensora da liberdade econômica, eu sou uma grande defensora do combate à corrupção, da transparência. Se o presidente estiver defendendo isso, com certeza ele terá meu apoio. E outras pessoas também, que venham mais pessoas com essas defesas. Isso que é importante, eu não estou aqui defendendo o nome, eu defendo princípios. Se isso me aproxima do presidente, sou próxima a ele. Agora, se eu sou defensora das minorias, se eu sou defensora de que a gente diminui a nossa desigualdade social, que a gente defenda
a oportunidade dos negros e das mulheres. Isso é pauta da esquerda? Eu serei da esquerda. O importante para nós e para mim, como uma pessoa que não estava na política e sou uma cidadã que estava indignada com muitas situações que aconteceu, é que a gente possa defender o povo, a gente possa defender a liberdade, a gente possa defender as nossas crianças e a gente possa defender principalmente o desenvolvimento econômico do nosso país. Deputada, agora eu vou fazer perguntas sobre temas polêmicos e eu peço que a senhora responda com sim ou não, ou respostas curtas que mostrem a sua opinião a respeito desse tema. Vamos começar? Vamos começar. A senhora é a favor ou contra uma flexibilização na lei que permite o aborto? Sou contra. A senhora é a favor ou contra a legalização do uso recreacional da maconha, como está ocorrendo no recreacional? Contra. A senhora é a favor ou contra cotas para minorias em universidades? É um assunto que nós precisamos ver qual foi o resultado disso. A senhora é contra ou a favor a privatização da Petrobras? A favor. A senhora é a favor ou contra privatizar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal? A Caixa Econômica Federal não, o Banco do Brasil sim. A senhora é a favor ou contra as regras de lei das leis trabalhistas, chamadas de CLT? Eu acredito que nós precisamos ter liberdade de contratos de trabalho. A senhora é a favor ou contra a reforma administrativa que torna mais fácil a demissão de funcionários públicos? Eu acredito que nós precisamos enxugar o Estado e fazer com que o servidor público seja valorizado na sua função primordial, que é segurança, saúde e educação. A senhora é a favor ou contra a reforma tributária? Super a favor. A senhora conhece o projeto de lei contra fake news em tramitação no Congresso? Conheço sim. É a favor ou contra? Esse projeto, como foi feito o relatório, sou contra. Agora, na sua avaliação, o que precisa ser alterado na segurança pública? A senhora é a favor do chamado excludente de ilicitude? Sou a favor. Sobre o meio ambiente, como promover a preservação e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da Amazônia? É possível? É possível. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a deputada Paula Belmonte. Muito grata. Que Deus nos abençoe. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 30 de junho de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.